Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós neste momento de culto em que vamos meditar com base nos textos bíblicos, nos hinos, na mensagem do culto, a respeito do sacrifício, da morte de Jesus Cristo na cruz para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Que Deus abençoe a todos nós no meditar da sua palavra e nos conduza ao seu encontro, nos dando uma fé genuína, verdadeira, na nossa vida diária, vendo assim na cruz o verdadeiro amor do nosso Deus para com todos nós. Que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra. E iniciamos cantando o primeiro hino, Pendurado no Madeiro. Fazemos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante da cruz de Cristo nos colocamos para lhe confessar os nossos pecados e pedir perdão. Juntos fazemos a oração de confissão dizendo: Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade.
Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. O sangue de Cristo, derramado como sacrifício na cruz, onde Ele entregou a sua vida para dar o perdão de todos os teus pecados, tirando toda a tua culpa e te dando acesso à salvação eterna. Da parte de Deus, anuncio a cada um de vocês a maravilhosa notícia do perdão e da graça de Cristo, que deu a sua vida por nós. Anuncio da parte de Deus, declarando: os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? O salmo que nós vamos acompanhar a leitura de forma responsiva, o pastor lê um versículo e a congregação responde com outro, é o salmo número 22. Ao lermos este salmo, nós vamos observar detalhes relacionados à morte de Jesus na cruz. Salmo número 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu sou como um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor. Então, por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando eu nasci, e quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como leões, abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar, o meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados.
Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim, vem depressa me socorrer. Salva-me da espada, não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões, não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece os seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros os servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram, ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Até aqui a leitura do Salmo. Cantaremos o próximo hino.
sofrimento e a vitória do servo de Deus. O Senhor Deus diz: tudo que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando ouviram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando ouvirem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquele que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor está agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vem crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como que alguém que não queria ver e nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha que cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado dos criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum e nem tivesse dito uma só palavra. Uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu sua vida como sacrifício para tirar pecados. Por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. E o meu servo não tem pecado, ele não sofrerá castigo, que muitos merecem. Assim o pecado deles serão perdoados. Por isso eu lhes direi: em lugar de honra, ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos, orou pedindo que fossem perdoados. Até aqui as palavras.
do Evangelho em João 19, 17 a 30, que traz o relato da crucificação e morte de Jesus. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 a 30. Nos colocamos em pé para acompanharmos com reverência as palavras do Santo Evangelho, palavra do Senhor que diz: Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram um sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam o vinho numa esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós vamos fazer a confissão da nossa fé e hoje vamos enfatizar o 2º artigo do Credo Apostólico, que fala sobre Jesus Cristo e também o seu significado, conforme Martim Lutero colocou lá no 2º artigo. Então juntos lemos: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, é também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, ser humano perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados
da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente, e isto é certamente verdade. Amém. Podemos sentar, cantamos em preparo a mensagem do culto de hoje. Eu vejo aquela cruz. Nos abençoe nesse momento em que somos conduzidos por textos bíblicos dramáticos, por hinos melancólicos, com a atmosfera e o clima de luto, de morte, onde somos convidados neste dia, um dia santo, a relembrar o fato em que mudou o nosso destino. Somos convidados a refletir sobre a maior demonstração de amor que há. A morte voluntária do próprio Deus, em que Jesus, entregando a sua vida em sacrifício, nos dá perdão,
nos dá vida eterna e quer estar conosco a cada instante e momento. Nós ouvimos no texto do Evangelho esta frase de Jesus: tudo está completado. Na outra versão da Bíblia, que usávamos há um tempo atrás, a versão Almeida, muitos devem ter no seu lar, está escrito: está consumado. O texto original, ele traz uma palavrinha só. Isso é uma palavra grega que pode ser assim dita, tetelestai. O significado desta palavra, ela traz algo que acabou. Provavelmente muitos lembram, existem videozinhos e memes do Galvão Bueno na Copa de 94, depois de muitos anos a seleção brasileira não ganhava nenhum mundial, e aí então quando aquele jogo terminou, ele começou a gritar: acabou, acabou. Ele trouxe muita alegria para o povo brasileiro naquela época, depois de muito tempo de sofrimento por não ter ganho uma Copa. Você deve te lembrar disso, né? E as mulheres às vezes não são muito de acompanhar o futebol, deve te lembrar disso. Ele gritando: acabou, 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 né? Lembram? Não? Lembro, né? E que sofrimento era esse? 24 anos sem ganhar Copa. Mas quando ganhou, acabou, que alegria, que felicidade. Agora imagina, toda a dor, todo o sofrimento, todo o mal causado pelo pecado. Durante toda a história da humanidade, toda a dor e sofrimento causado pelo terror e o tormento do inferno. Pois este é o destino natural de todo ser humano, por ser pecador, por ser desobediente a Deus. E para piorar, tem um adversário do outro lado, que é o diabo, que faz de tudo para que pequemos, para que nos afastemos de Deus, para que a gente possa perder essa batalha e ser condenado ao inferno. Quando Jesus então exclama do alto da cruz e entrega a sua vida, isso é importante. Não tiraram a vida de Jesus. Todos aqueles que estavam envolvidos na crucificação de Jesus, na condenação, no açoite, foram instrumentos para que chegasse o momento de Jesus dizer: tetelestai, está consumado, está completado, acabou, terminou. Mas o que? O que foi consumado? O que foi completado? O que foi terminado? 3 coisas. Jesus, ao exclamar no alto da cruz, mesmo que seja aparentemente uma imagem de derrota, é vitória. Jesus, ao entregar a sua vida na cruz, nós ouvimos a leitura do Antigo Testamento, do Salmo 22, de Isaías 53. Faz parte do plano da salvação
de Deus, faz parte do plano do amor de Jesus por ti, por mim, por toda a humanidade. E ao encontrar a cruz e ser crucificado e ali derramar o seu sangue, Jesus venceu o pecado. Quando ele diz: está consumado, acabou toda a ameaça, o terror que o pecado traz sobre nós. Pelo menos deveria nos trazer, porque é o pecado, que é a desobediência aos mandamentos de Deus, que iniciou-se lá com Adão e Eva, e ainda está nas nossas mãos, no nosso ser, no nosso viver. Jesus agora nos traz a vitória sobre o pecado, porque Jesus não cometeu nenhum pecado, mesmo sendo inocente, sem nenhuma mentira sair da sua boca, ele se tornou culpado, porque Deus precisa fazer justiça. Quem deveria de ser pregado na cruz? Cada um de nós, você e eu, mas não ia resolver, porque nós somos pecadores. Mas Cristo, que é santo, perfeito, sem culpa nenhuma, o seu sacrifício foi aceito, e assim ele absolve, perdoa os nossos pecados, tira a nossa culpa. Como é bom fazer as pazes com alguém, quando a gente está de mal com alguém, fez alguma coisa errada, e aí há as pazes, se perdoam. É tão bom isso. Agora imagina fazer as pazes com Deus, que nos dá essa dádiva, esse presente, o perdão, que não pode ser conquistado, merecido ou comprado. Jesus, na cruz, dando a sua vida, nos oferece e concede este perdão. Jesus nos dá a vitória sobre a morte. Há pouco antes do culto, recebemos a notícia do falecimento de um membro da congregação. Alguns o conhecem. Esse ano fiz algum sepultamento. Com certeza, há mais ou há menos tempo, cada um de nós tem uma história com a morte. É um familiar, um amigo, conhecido. Nem estou falando dessas tragédias que a gente vê na televisão. A notícia da morte está estampada nas telas dos nossos celulares, na TV, nos jornais, ouvimos pelo rádio. É uma notícia antiga e ela vai continuar. Inclusive um dia a tua morte será noticiada. A morte nos atormenta, nos assusta, nos amedronta. Ela é consequência do pecado. Se comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Foi comido o fruto, e a partir dali a morte faz parte da nossa história, inevitavelmente. Ela nos persegue. Mas aí então, com a morte de Jesus na cruz, quando ele diz: está completado, está consumado, tetelestai, a morte é derrotada. A gente não vai perceber isso ainda hoje, na Sexta-feira Santa. Por isso que é importante também vir no culto domingo da Páscoa.
onde falaremos sobre a vitória de Cristo sobre a morte. Mas ela já acontece na Sexta-feira Santa, porque Jesus, ao ressuscitar, Ele promete vida eterna, não mais a condenação, o terror do inferno, mas a morte agora não tem mais poder. Como diz o apóstolo Paulo, citando Isaías: cadê a vitória da morte? Morte, onde está a tua vitória? Você foi derrotada. E agora, porque Jesus venceu a morte, eu e você também temos a esperança da ressurreição e da vida eterna. Jesus, ao dizer está completado, consumado, Ele vence, tem a vitória sobre Satanás e o inferno. Inclusive nesse período de Quaresma, no inicinho, sempre temos o texto de Jesus sendo tentado pelo diabo, e ele vence a tentação do próprio diabo. Nós, eu e você, muitas vezes não conseguimos no nosso dia a dia seguir os mandamentos e caímos em tentações que o nosso inimigo, o inimigo de Deus, o diabo, lança sobre nós. Infelizmente, porque nós cedemos às tentações, porque nós temos enraizado dentro de nós a avareza, a ganância, a inveja, o orgulho, a vaidade. E o diabo sabe disso, e ele vai armando armadilhas, arapucas, para que caiamos em tentação e pequemos. Mas Jesus venceu o diabo, venceu o tentador. Diz lá em Gênesis: o descendente da mulher, que é Cristo Jesus, esmagará a cabeça da serpente, do diabo. E isso acontece quando Jesus diz: está consumado, está terminado, acabou. Ele foi vencido. E quem crê em Cristo vence, tem vitória sobre o diabo, e para o lugar onde o diabo foi colocado, que é o inferno, temos a promessa da vida eterna. Tetelestai, está consumado, está completado, acabou. É a consumação do amor de Deus. Mas o que é o amor de Deus? Poderia ficar falando muito tempo, e talvez ainda a gente não compreendesse. Mas o que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, na cruz, lá em Jerusalém, com a morte de Cristo, o derramamento do sangue inocente, puro e divino do Filho de Deus, foi feito justiça, para que assim tivéssemos a boa e maravilhosa notícia do perdão, da salvação, da vitória contra o diabo, a morte e o pecado. Parece que isso aconteceu há algum tempo atrás. É uma mera coincidência, mas é uma ilustração. Imagina que você escuta nos noticiários que lá longe, num país distante, um vírus mortal foi descoberto. Não dá muita importância, porque é lá do outro lado do mundo, né? Você acha que nunca vai chegar aqui?
Mas as pessoas começam a morrer. Aí já está na semana seguinte os noticiários dizendo que tem em outros países esse mesmo vírus mortal e que ninguém acha cura. Mas ainda está distante, não é problema meu. Até que o noticiário começa a dizer, já tem aqui no Brasil, já na tua cidade. E aí você começa, o vizinho morreu desse vírus, o parente faleceu e não tem cura. E você começa a ficar preocupado, desesperado. E muitas pessoas que você conhece, próximas de você, morrem. E não tem jeito, não tem cura nenhuma. Mesmo que os cientistas, os pesquisadores, toda a tecnologia faça todo o esforço, até que um dia, bendito dia, descobrem a cura. Que é uma combinação que há em certo tipo de sangue. Mas procuram e ninguém tem a pureza necessária no sangue para fazer esse vírus. E aí então começa a fazer uma campanha de voluntários, fazer testes para ver quem tem esse sangue. Ninguém tem. Passando vários meses, as pessoas morrendo, até que acharam um menino, uma criança ainda. Ele é o único no mundo inteiro que tem o sangue possível para fazer esse vírus e salvar todo mundo. E aí então a alegria, todo mundo fica feliz, ele é recebido como herói e tudo mais. Só que tem um detalhe. Disseram para os pais que seria necessário todo o sangue daquele menino. E ele iria morrer. Seria sacrificado para salvar todo mundo. E ele concordou. Os pais ficaram tristes, mas viram esse amor incondicional em que ele doou e entregou a sua própria vida para salvar a humanidade. Os pais ficaram tristes, choraram. Ele foi lembrado por muito tempo como herói, mas os anos foram passando e ele caiu no esquecimento. Muitos anos depois foram passando também e muitos duvidaram que isso tenha acontecido. E já nem acreditavam mais. Essa história fictícia, inventada, para nos fazer refletir o que Deus fez ao dar o seu Filho Jesus na cruz, para perdoar os nossos pecados, para nos dar vitória e salvação. Não tem demonstração de amor maior que possa existir do que este de Deus, que amou o mundo tanto, que amou você tanto, de tal forma que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, sendo perfeito, inocente, sem culpa, na cruz, para nos dar, por meio da fé nele, a vida para sempre, a vida eterna. Que este dia seja uma lembrança daquele dia, o fato em que Cristo morreu na cruz e mudou o nosso destino, a nossa eternidade, a nossa vida. E que possamos compartilhar e falar deste amor para todos, principalmente para os nossos filhos, e viver neste amor,
neste amor que Deus nos deu. Que Deus assim conceda em sua graça este amor sacrificial de Cristo a cada um de nós. Que assim seja. Amém. Nós vamos entregar as nossas ofertas de gratidão, que o sacrifício e a oferta nós recebemos de Deus, que é o seu Filho. Mas, com gratidão e alegria, queremos reconhecer e também louvar a Deus, principalmente para que, através dessas nossas ofertas, esta maravilhosa notícia do amor de Deus seja anunciada para todo mundo. Enquanto isso, nós vamos cantar o próximo hino, Se Aquela Cruz Falasse. Na oração nós vamos incluir a dona Isolda, é assim que diz? Isolda Hoffmann, que é a tia do Gerson, que estava hospitalizada. Agora queremos agradecer porque ela se recuperou. Foi instalado um marca-passo ontem e hoje provavelmente terá alta. Então queremos orar por ela e agradecer. Também, como falei na mensagem, queremos incluir então os familiares do falecido agora, Sérgio Karoff. O seu Sérgio Karoff veio a falecer hoje de manhã, então incluímos na oração.
Durante o dia vamos ali compartilhar mais informações através do WhatsApp referente ao velório e também ao horário do sepultamento. Também o Marcos Frei agradece aí pela cirurgia realizada e tudo correu bem, está aí conosco e que Deus continue abençoando a sua recuperação. Lembraremos também os aniversariantes da semana, que são os seguintes, é uma lista grande, está pequenininho. No dia 14, a Jeroni Hur, acho que é assim que fala, a Maria Webler, o Raul Georg. No dia 15, a Alessandra Batista, o Cristiano Pereira, a Juana Georg. No dia 17, André Henke, a Angélica Otto, o Cláudio Bauer e a Nilza Pereira. No dia 18, a Raquel Carlos. No dia 19, o Clayton Ecker e Rafael Bus. No dia 20, o Dalton Sone Filho. Vocês podem permanecer sentados, conversamos com Deus em oração. Senhor nosso Pai Celestial, esse dia que lembramos a morte de Cristo em nosso favor, queremos também agradecer por este fato, que também está relacionado à nossa vida, conectado com a nossa história, onde temos a esperança da vida eterna, a certeza da absolvição dos nossos pecados, e esse Senhor Jesus Cristo que acompanha todos nós no nosso dia a dia, por meio da fé. Agradecemos também por nos dar o pão de cada dia e tudo o que precisamos para a nossa vida, pela saúde, pela família e amigos. Também agradecemos por Tua palavra, pelo batismo e a Santa Ceia que nos conectam com a cruz por meio da fé. Nós agradecemos também os aniversariantes desta semana, abençoa-os ricamente, derrama muitas bênçãos sobre cada um deles e seus familiares. Também agradecemos, Senhor nosso Deus, pela recuperação da dona Isolda Hoffmann, cuida dela, lhe dê a completa recuperação. Também agradecemos pela recuperação da cirurgia do seu Marcos Frei, abençoa a ele e que tudo fique bem. Conforta, Senhor nosso Deus, os enlutados do seu Sérgio Karov, que veio falecer hoje pela manhã. Conforta a família, fortalece a eles nesse momento de provação, e que o Senhor possa dar a eles a certeza e a alegria que Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, oferece a salvação e a vida eterna. Pedimos também, querido Deus, por todos que estão enfermos, doentes, hospitalizados. Estabelece a saúde deles. Conforta todos os enlutados. A certeza de que Cristo venceu a morte e nos dá então a esperança de vivermos para todo sempre com Ele. Cuida, querido Deus, de todos os lares, todas as famílias. Abençoa ricamente a Tua igreja na proclamação do Evangelho. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Ficamos em pé e juntos oramos a oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha.
Semelhantemente também tomou o cálice e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos sentar. A distribuição da Santa Ceia vai ser como de costume, começando aqui pelo meu lado direito. Os músicos participam primeiro. Nós vamos cantar alguns hinos durante a distribuição da Santa Ceia. Cadê o Guilherme e a Ana? Alguém depois aqui vem pegar o controle para passar os slides, por favor? Então venham, porque tudo está pronto.
Teu. Nós vamos ficar em pé, vamos dar graças a Deus. Obrigado, Senhor nosso Deus, que neste culto ouvimos a Tua palavra, recebemos a Santa Ceia, que fortalece a nossa fé em Cristo Jesus, aumenta o nosso amor para com o nosso próximo, nos dá a certeza do perdão de todos os nossos pecados. Que esse também aumente o nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Nos dê coragem para viver uma vida santificada e testemunhar o Teu nome. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Podemos sentar e concluímos cantando o próximo hino.